para que a gente consiga implementar e, de fato, conseguir bons resultados em relação à implementação do manejo, a gente parte de áreas que são hoje, né, cultivadas geralmente com uma área um pouco degradada ou com uma pastagem degradada, e que você possa ter um aporte não só em relação à qualidade do solo, mas também em relação à produtividade das culturas, porque uma coisa é dependente da outra, né? Se você maneja bem o solo, você consegue aportar carbono e, consequentemente, ter essa resposta em termos de produtividade. A ILPF, né, nas suas diversas modalidades, né, a gente tem sistemas que são integrados lavoura com pecuária, que ele é o mais comum. Existe a integração da lavoura com a floresta, que é o silvio-agrícola que a gente chama. Existe a integração do modelo de plantios forrageiros com os animais, com a silvicultura, que é o sistema silvopastoril. E existe o sistema mais completo, né, que é o sistema agro-silvopastoril, onde a gente consegue integrar numa mesma área lavoura, pecuária e floresta. São múltiplos, né, os benefícios, né, e as possibilidades, né, de uso dessas áreas, visando um aporte de carbono ao longo do tempo. O principal desafio, na verdade, talvez o nome nem seja desafio, o ponto focal é o planejamento, né? Qual que é o foco do sistema de integração? Qual que é o meu produto principal? Eu acho que é esse a principal pergunta que o produtor tem que se fazer. Se ele vem de uma área convertida de pastagem, uma área degradada, e ele quer, de fato, diversificar o sistema, aumentar a produtividade, se for o componente pecuário principal dele, ele vai ter que pensar em arranjos produtivos. Esse é o maior desafio, na minha opinião, né, de arranjos produtivos que comportem o máximo de produtividade que ele consegue extrair ali daquela área. Porque se a gente pensar, por exemplo, no sistema silvopastoril, onde a gente coloca as árvores junto, a árvore, nesse caso, para um pecuarista que quer converter o sistema dele, serve como um bônus. Um bônus do quê? Em relação à captura de carbono, pensando na questão ambiental, mas também um bônus em produto madeireiro. A questão tem a logística para escoamento dessa produção, é o foco do produtor. Então, com base nesse planejamento e nessas perguntas iniciais que ele fizer, ele vai conseguir enquadrar qual que é a melhor modalidade de manejo para aquela região, para aquela condição específica que ele está trabalhando. Então, esses são os principais pontos assim, que eu acho importante destacar. Os benefícios do sistema são múltiplos, né? Como eu já falei, tem essa questão da diversificação da renda, porque a gente está pensando em produção de culturas anuais, que tem esse retorno mais rápido. Tem o médio prazo, que a gente fala que é o componente pecuário, onde entra o animal dentro da área, né? E essas pastagens têm que ser bem manejadas dentro do sistema integrado de produção para que se consiga boas produtividades. E tem também o retorno do componente florestal, né? No caso, a árvore que vai ficar ali como se fosse um bônus para o produtor ao final do ciclo dele. Esse é um dos benefícios econômicos financeiros. Dá um estímulo à qualificação profissional, porque como o sistema é complexo, então possivelmente o profissional envolvido, né, com esses sistemas produtivos, ele vai estar mais bem preparado, vai estar mais engajado para enfrentar as adversidades climáticas, as adversidades em relação à condução desses componentes. Então, isso é um aspecto que eu considero bastante positivo, né? Porque implementar ILPF significa ter tecnologia e ter mão de obra capacitada para conduzir esses sistemas. Tem a melhoria dos serviços ambientais, como a ciclagem de nutriente, quebra do ciclo, né, das pragas e doenças, porque o sistema é diversificado. De um outro lado, você consegue, né, promover uma melhoria até mesmo naquele ambiente de produção, visando também um aporte pelas raízes de carbono no solo, né? Que isso ao longo do tempo vai
talvez, né, trazer um bônus para o produtor, que é esse sequestro de carbono que pode vir posteriormente a entrar dentro do mercado, ele conseguir ter esse bônus da remuneração por essa atividade. Mas de forma geral, produziu bem, integrou esses componentes e conseguiu manter a produtividade, a gente consegue ter esse retorno econômico, melhorar os serviços ambientais prestados pelo sistema e, consequentemente, aportar mais carbono ao solo.